Bom, boa tarde, amigos. Na Domingueira de hoje, uma das principais referências instrumentais do país, Nailo Proveta. Nailo não é apenas um excepcional clarinetista, saxofonista, é arranjador e é referência. Ele tem, ao longo da sua carreira, aí, homenageado todos os pioneiros aí nessas áreas de sopro, se dedicando a um trabalho de educação também, lançou CDs que mudaram o padrão dos arranjos brasileiros, e principalmente o Nailo é um interiorano convicto e apaixonado. Obrigado por sua participação aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho do interior aí. Você tem aquele CD fantástico, Interiores, onde você homenageia as suas raízes aí. De onde que são as suas raízes? Pois é, eu sou um homem que vem desse interior, que tem uma riqueza. O interior ainda guarda a história, de uma certa forma, das pessoas, né? Porque ainda existe lá no interior, em alguns lugares onde eu acho que é os lugares que é onde existem as bandas de coreto, né? Eu sou um homem que veio dessa casa, desse coreto, né? Então, primeiro disco meu, tocando para o interior, produção do Benjamin Taubek, né? Faz anos isso daí, foi 2004, 2005, a gente começou a fazer a gravação, né? Esse disco traz a minha família, traz o meu pai, que era acordeonista, né? As minhas irmãs, a Yara tocava clarinete, Silvana saxofone, e a Roberta tocava requinta na banda, né, junto com meu pai, seu Geraldo Azevedo, que tocava acordeon, saxofone e tenor nos carnavais, né, tocava clarinetes na banda, e nos bailes ele tocava teclado, né. Então era um homem muito simples, um coração, uma sensibilidade que me salvou a vida, né, acho que é isso, e que vem desses lugares. Então tocar nessa banda era assim, se colocar uma criança de 7 anos no meio de 40 senhores tocando bombardino, trompa, trompete, era a nossa sinfônica, né? Era assim, você podia fazer. A questão que eu estou levantando aqui é a mais importante de todas, talvez, é você fazer parte da sociedade, né? Isso eu vi muito cedo, aprendi muito cedo com meu pai, assim, o quanto que a gente era importante, já de tantas outras dificuldades que a gente tinha, mas a música abraçou a gente ali, né? Eu acho que a banda trouxe isso pra gente, né? Qual cidade que é, o Danu? A cidade? É. A minha cidade é Leme, a 2 horas daqui de São Paulo, né? Leme. Danu, eu sou apaixonado pelas bandas também. A minha cidade tinha uma banda que vem lá dos anos 30, 40, que era a banda do Maestro Azevedo, que era um maestro que passou por Mojimirim, montou banda para todo lugar. Você chegou a ter conhecimento dessas raízes das bandas aqui do interior paulista e mineiro, não? Olha, eu toquei com várias bandas, assim, os festivais de bandas, a gente tinha sempre, eu tinha meus 7, 8 anos de idade, né? Então a gente tocava nos festivais. Eu me lembro de uma banda que tinha em Tietê, que era uma banda só de negros, assim, que era eu ficava admirado, falei assim, como é que uma banda inteira com 40 homens, naquela época já, né, era uma marca, assim, da região, né, que tinha muito, essa região nossa aí, vem do Vale do Paraíba, quer dizer, acho que na segunda metade do século XIX, ali 1870, acho que quando acabou, acho que as bandas que eram as bandas de barbeiros, né? Toda essa mudança, nasceram as primeiras bandas militares, né? Pelo que eu sei, assim, e essas bandas civis, elas vêm na sequência, né? E acho que a banda de Leme, ela tem hoje 130 anos por aí. Que coisa. E era uma banda que foi fundada por um alemão, Black Fischer,
né? O Brat Fischer, um maestro que era alemão, que chegou na cidade de Lemes em 1890 ele é de 1897, por aí, 1998. Ela se forma esse núcleo que não era nem na cidade, que não existia exatamente uma cidade, né? Era um povoado ali. E, quer dizer, é uma banda que nasceu e depois chegaram os italianos, né? Os italianos ajudaram muito também nessa história das músicas no interior de São Paulo, nesses vários lugares. Então, esse nome que você falou é curioso, porque você sabe que a minha família é Azevedo, né? A minha família é Azevedo. E eu vi falar de outras bandas, e desse maestro Azevedo é a primeira vez que estou ouvindo falar. Vale a pena investigar, viu? Vale a pena investigar. Ele era de Mojimirim, montou banda em Poços. A minha prima tem um colégio infantil lá em Poços, que colocou a molecadinha para levantar a história do maestro Azevedo. Eu vou tentar conseguir esse trabalho. Maestro Azevedo. Porque os maestros que a gente conhecia, os compositores, Durvalino Silva, que era um grande compositor, maestro de banda, era um dos conhecidos da região, que tocávamos dobrado dele, né? Tinha um outro grande arranjador das bandas, se chamava Zico Mazagão, vinha nos escritos nas partituras de música, né? Fora os dobrados, que muitas vezes ele vinha do Souza, que era aquele português, só que já era naturalizado nos Estados Unidos, mas que fazia uns dobrados muito bonitos para as bandas, né? João de Souza. João de Souza. Fantástico, né? Fantástico, assim, os compositores dessas músicas, sempre a gente tinha essa referência, e a banda, acho que ela trazia um repertório. Nunca esqueço das músicas que a gente tocava, né? Dois Corações, né? Que era um dobrado desses que a gente, quando se encontra assim, tinha um festival na minha cidade, um festival de choro. Meu pai era um homem apaixonado por choro, né? Então minha vida foi banda e choro naquela época, né? Então eu comecei muito cedo a tocar esses dobrados todos, né? E meu pai, no acordeon, falava: olha, você precisa aprender também choro, precisa aprender. Enfim, Zequinha de Abreu, né? Que gostava de uma valsa dele, que é essa daqui, assim, ó. É lindo. Tá de Silenciosa, de Lindóia. Tinha a Branca, né? Tinha um grupo de choro que a gente gostava de se encontrar sempre lá em Santa Rita do Passa Quatro, né? Que é a terra dele. Então, eu vivi nesse mundo dos dobrados, das valsas, do machixe, né?
Isso aí pra gente era que nem sapato, a gente pegava e colocava no pé e saía andando. É isso aí. É um costume, né? Você fala assim, nossa, meu pai deixou isso de presente, né? Então, acho que no interior tinha essa coisa de você cuidar do artesanal. As pessoas estavam acostumadas a pegar a enxada na mão ali, e o instrumento. Não tinha diferença de trabalhar com o instrumento e trabalhar com a lavoura, sabe? Então era. Assim, eu lancei um livro lá atrás, pegando as lembranças do interior, e o professor Antônio Cândido fez um prefácio. E ele falava a diferença entre você ser criado no interior e na capital. Porque no interior, a capital você tem as hierarquias, interior tá todo mundo, o prefeito e o borracheiro. Então você distingue todos pelo caráter, né? É outra coisa, né? É diferente, porque quando você tem uma reunião, eu lembro uma vez que deu um problema assim na banda, uma coisa assim que era considerada grave, né? Assim, o músico brigou, soltou uma bomba dentro do ônibus, aquelas coisas de moleque. Juntou o prefeito, o maestro, assim, o padre, era para conversar com a pessoa. Então você vê assim que a cidade, ela cuidava dos seus... dava tempo de fazer isso. Então eu acho que essa forma de sociedade de se tornar algo que pertence... Assim, porque quando você pertence a um lugar, você cria responsabilidade. Quando você não pertence a lugar nenhum, aí a gente vê o que está acontecendo. E a grande diferença é que a gente está num momento no mundo em que a falta de pertencer está gerando é simples, não precisa fazer muita conta, estudar muito para ver a diferença que é você pegar uma criança e jogar ela dentro de uma instituição. No caso nossa era a banda. Tinha o colégio, a gente estudava, fazia escola, meus professores eram professor mesmo amigo de que ajudava. E tinha os professores da banda, o seu Ari Bacciotti, né, que era um italiano, cuidava daquela meninada, nós lá, né? Então, isso é uma grande verdade, Luiz, assim. Hoje eu dou aula na escola, já faz 20. Meu pai me deu um aluno quando eu tinha 10 anos de idade, né? Eu dou aula desde os 10 anos de idade, porque ele achava muito importante compartilhar a informação, assim como isso ia gerar a responsabilidade no que eu já estava fazendo. Quer dizer, eu tinha que saber o que estava fazendo para falar para alguém. E isso era normal, assim, falar de música naquela época e tocar, uma vez por semana, meu pai falava, vamos tocar um pouco hoje à noite. Uma vez por semana, de quinta-feira, a gente tocava nossos choros, nossas valsas, assim. Eu tinha meus 8, 9 anos de idade, né? Então, nossa. Você vem quando para São Paulo? Oi? Você vem quando para a cidade grande? Pois é, eu saí da minha cidade, eu tinha 17 anos e por incrível que pareça, o senhor Luiz, eu saí porque tinha um grande trompetista que trabalhou aqui em São Paulo, não sei se você ouviu falar dele, que era o Butina. Um músico que tocava trompete. Butina. Chamava Sebastião Gilberto, conhecido como Butina. Ele era de Leme. Olha. E ele me via lá, ele falava, olha, você precisa ir para São Paulo, porque era um lugar que a gente podia trabalhar com música, estudar mais, aprender outras coisas e tal. E apareceu a primeira oportunidade minha de começar a sair lá de Leme, foi com a orquestra do Silvio Mazuca. Olha. O maestro Silvio Mazuca. Então eu comecei a tocar, a fazer bailes com o Mazuca. Quando eu cheguei no Mazuca, eu tinha 16 anos de idade. Meu pai já tinha me preparado, né? Eu já tinha repertório, já sabia algumas coisas assim, fazendo. Porque quando eu fazia baile com meu pai, ele falava, olha, tem que fazer introdução para cantor, tem que ficar, não ser muito longo, você tem que aprender a fazer essas coisas, fazer um solo para o cantor, deixar claro para ele quando você vai entregar o solo para ele. Então a gente fazia isso de sábado com o meu pai. Então, mas eu tinha 10 anos de idade quando eu estudava com ele. Ele já tinha me ensinado algumas coisas no choro, né? Como é que a gente fazia uma variação, como é que improvisava, como é que a gente podia aprender a fazer uns arranjos para a banda. Então eu já escrevia umas coisas, né? Quando cheguei lá no Mazuca, eu estava assim,
Eu era um menino novinho, eu tenho 16 anos, mas eu já tinha uma noção. Aí o Botina colocou eu lá como quarto tenor no Mazuca. Isso tinha 16 anos, aí fiz baile, voltava pra cá. Lá eu conheci um músico que morava em Mairiporã. E ele me levou lá uma ocasião, ele falou, olha, vou levar você em Mairiporã para você conhecer lá. Tem uma fábrica lá de instrumento, de repente a gente consegue fazer alguma coisa para você lá. E eu fui para Mairiporã e quando vi eu estava trabalhando na Veril, assim, porque eu era amigo do prefeito, amigo de todo mundo da prefeitura, que tinha um regional lá de choro. Os caras faziam sarau, saía cantando, e eu junto com eles. Eu falei, poxa. E aí quando eu vi eu estava morando lá, falei pro meu pai, pai, tem uma turma aí tocando em outro lugar, numa cidade, aí eu vou... É muito legal lá, tem cantor, tem tudo lá. A minha vida, a música foi me tirando de casa, da onde eu morava, da Lileme, né? E aí fui morar em Mairiporã, trabalhava na Veril, consertava clarinete, saxofone, aí durante quase um ano fiquei fazendo isso. Aí chegou uma época que eu falei assim, putz, eu preciso decidir, né, para onde eu vou. Aí na orquestra do Mazuca tinha um outro músico que falou, olha, você tem que vir tocar aqui na banda aqui de São Bernardo. Aí saí de Mairiporã, fui morar em São Bernardo, entrei como primeiro clarinete lá, já tinha meus 19 anos. Fiquei lá até meus 20, 21 anos. Aí ligou um dia o Costita, Hector Costita, falou assim, você está fazendo o quê? Eu falei, tô tocando numa banda aqui, estudava com o Rafael, um professor de clarinete. Ele falou, eu queria convidar você para tocar aqui no Maxud, aqui, eu era um menino, né, novo. Eu falei assim, você topa vir aqui, tem carteira, você vai receber assinado, tudo certinho e tal, com carteira assinada. E saí de São Bernardo, isso já é 81 para 82. Vim para São Paulo assim nessa vida, né? E vim encontrar, ali no Maxud eu conheci grandes músicos, Francis Haime, nossa, eu vi essa turma toda, Paulo Moura ali, Paquito Davi Rivera também apareceu lá, que gostava muito de música brasileira, Márcio Montarroios, Miúcha, e os Benny Carter, que era um saxofonista, um americano, um senhor de seus 60 e poucos anos na época. Conheci ali Eliana Elias, que era uma pianista que mora fora há muitos anos. Eu vim conhecendo São Paulo, assim, e entendi que aqui era o lugar o lugar onde eu ia morar, e fiquei vivendo aqui, fazendo as coisas minhas, assim. Aí um belo dia comecei a conhecer o Edson Alves, né? Comecei a gravar com o Edson as canções brasileiras, todos aqueles arranjos, tudo isso. Cada palmeira na estrada tem uma moça recostada. Uma é minha namorada e essa estrada vai dar no mar. Cada palma enluarada
estar quieta, parada. Qualquer canção, quase nada, vai fazer o sol levantar, vai fazer o dia nascer. Namorando a madrugada, eu e minha namorada, vamos andando na estrada que vai dar no avarandado do amanhecer, no avarandado do amanhecer, no avarandado do amanhecer. Conheci o Maestro Branco e o Maestro Laércio de Freitas. O tio chegou em mim em 85, isso já era 85, 86, me chamou para tocar com ele no Piu Piu. Aí minha vida mudou, porque aí eu voltei assim, me localizar, porque eu comecei a voltar a tocar meus choros com o tio, porque eu estava até então numa transição. A influência do tio é impressionante na vida musical. Impressionante. Ele assim mudou totalmente a minha rota, assim, sabe? Porque eu tocava um duo com ele, era demais. Aproveita, eu contei outro dia, até numa live do Alessandro Penese, que gravou também com o tio. Sim. Sim. Eu estava no Jornal da Tarde, 82, e o Armando Aflalo, que era do Selo Eldorado, veio me convidar para escrever a contracapa de um LP do Laércio de Freitas, que é aquele, o meu amigo Smê. Sim. Daí eu fui ouvir as gravações lá, fui na Rádio Eldorado. O Xixa do Cavaco ficava louco com as harmonizações dele lá, e tinha o Heraldo tocando com ele também. Mas quando eu vi aquele negócio, eu escrevi uma contracapa, comparando ele a Cazé e a outro gênero. Eu falei, é gênio, é gênio. Depois fiquei preocupado. Eu falei, pô, será que, como era a minha primeira contracapa, aí eu fiquei muito entusiasmado, exagerei. Daí um dia, perguntando para o Rafael Rabelo,
Falei, Rafael, quem que o Radamés dizia que era gênio? E o Rafael falou, olha, ele falou que vivo só um, Laércio de Freitas. Putz, eu não tenho dúvida, assim, o tio, eu acho que ele colocou, assim, o choro, porque a linha de composição dele é uma linha que ele mesmo fala, ele era apaixonado, né, pelos músicos aqui de São Paulo, pelo choro em geral. Ele trabalhou no Rio, viveu fora do Brasil. Mas o Esmeraldino, eu acho que ele tocou com o Esmeraldino, né? E aí o tio faz um choro assim, que a gente fica... Ele estava acostumado com o choro tradicional, até hoje a gente ouve assim, que já é uma preciosidade, e como expressar esse choro, né? Porque a grande questão é essa. Como que se expressa o choro? Como é que se toca o choro? Porque até chegar nesse ponto você tem que ter assim uma cultura dessa linguagem, né? Essa língua ela tem meu pai falava isso, tem um jeito de fazer a coisa. Isso não, ele falava assim, não é o que você quer, é o que tem que ser feito, ele falava. E aí o que tem que ser feito a gente tem que gostar muito e apreciar que é uma linguagem, que é uma sofisticação, tem algo que a gente, desde criança, eu costumava ouvir lá, o Luiz Americano, tinha lá o Domingos Pet, né, que é pai do Lambari, sim, e Ratinho, e o Pixinguinha, né, quer dizer, as pessoas que tinham referência. O Domingos Pet é pai do Lambari? Pai do Lambari, do Eduardo Pet. Olha só. Pai do Lambari. Eu tocava com o Lambari quando eu cheguei em São Paulo. Falei pro Lambari assim, Lambari, eu toquei umas músicas do seu pai, né? Tem um choro que é isso aqui. O primeiro choro que eu toquei do pai do Lambari é isso aqui, ó. Será Mágoas de um Chorão, né? Olha só. Meu pai, a gente arrumava uns disquinhos daquele pequenininho e tirava esse choro, né? E esse aqui era outro, ó. Isso daí a gente olha só, quando criança, né, junto com meu pai, assim, tudo isso daí ele falava. Essa linguagem, ela tocava, pô, faz 50 anos que a gente ouve isso daí, toca esse jeito de vibrar, o jeito de gostar, experimentar a música, né? É que nem um prato, né? Saborear, sim, a música. Isso aí assim, você vai falar hoje pro menino, assim, você fala assim, nossa, quanto tá precisando disso aí, porque às vezes o cara aprende, mas o cara não aprende a apreciar. É isso. Aí... Não, você falou do Silvio Mazuca. Eu lembrava do Silvio Mazuca, orquestra de dança e tudo, e quem me chamou a atenção para a qualidade dele foi até o Eduardo Gudim. O Mazuca parece que foi algo a mais aí do que uma mera orquestra de dança, né? Ele era uma orquestra de dança, e o que chamava a atenção da gente, ele era uma pessoa que ele respeitava muito, assim, os músicos, e tinha um padrão de sonoridade que a gente já percebia que ele já queria alguma coisa a mais. Então a dinâmica, imagina uma orquestra com 4 trompetes, 4 trombones, 5 saxofones, aí você tem piano, baixo, vibrafone, bateria, pode, se não tiver controle, vira uma coisa pesada. Ele conseguia fazer um baile sem
absolutamente nenhum esforço a mais. Então a gente tocava a noite com ele inteira, aquela das 11 até as 4 da manhã, com uma parada com um lanche, e a gente, a sonoridade, eu nunca vou esquecer do prefixo do Mazuca, né? Era assim um naipe de saxofone tocando assim, de forma muito bonita. Então a forma que ele escolheu, o padrão, ele já gravava com muita qualidade. As outras orquestras tocavam bem, né? Tocavam bem. Mas os músicos que, olha, eu vou falar o nome dos músicos que tocavam lá, você deve ter conhecido. O Lambari era um, o Cazé tocava lá de vez em quando, eu toquei com ele uma vez. O Batatão, que era o Rafael, meu professor de clarinete, tocava lá, então eu tinha que estudar, passar a aula com ele e tocar com ele no baile. Estava junto com ele. Aí tinha Tabaco, que tocava trombone. Tinha o Irã, que tocava trombone baixo, até hoje está aí na Jazz Sinfônica, na orquestra do maestro Maurício, lá da Jazz Sinfônica. Acho que mudou agora, né? Mudou agora, acho que tem outra direção. Tinha o Buda, que tocava trompete lindamente. O Butina, que era o primeiro trompete que trabalhava em tudo. O Felpudo, que era um grande... Não sei se você conheceu o Felpudo. Era irmão do Buda, que eles gravaram no disco do Tio, em 80. O Tio, que é no São Paulo, na Garoa. Como é que é? O disco do Tio, que é na... como é que é o nome? Agora me deu um branco aqui. Que tem um balanço, né? Não é o balanço, é na terra da... como é que, meu Deus do céu, esse disco é um disco que gravou ele, o Bala de bateria, e um contrabaixista chamado Urgo, né? E o Bolão, o Felpudo, gravaram nesse disco. Lá gravaram e o Buda que gravou, né? Esse disco, essa turma que gravou com ele era pessoal que trabalhava com o Mazuca. Então o Mazuca tinha uma disciplina. Você não entrava no Mazuca se não tivesse feito a barba, o sapato, tinha que estar engraxado. Ele era assim, uma exigência, né? Porque ele achava não. Falava, as pessoas vão estar te olhando, então você cuida de você, o som tem que ser bonito. E era muito bem feito o trabalho dele. Eu aprendi muito lá. Fiquei uns 4 anos lá, né? Então, maestro que escrevia de uma forma muito cuidada, né? Muito bem cuidada. Melhor, uma coisa que me impressionou muito em você, e no Cazé também, é o fato de serem um instrumento solo, não é um instrumento que permite harmonia, que nem o piano e o violão, e vocês se tornarem não só grandes arranjadores, mas como grandes mestres. Eu conversei uma época com o pessoal do Zimbo Trio, e quem orientou o Hamilton Godoy e o Hamilton na parte harmônica era o Cazé. E você lançou... Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de como que, a partir do sopro e da orquestra, você desenvolvia a parte harmônica e contasse um pouquinho do Interiores, que foi um CD que trouxe um padrão de arranjo aí que me encantou. Não sei se é uma forma, um novo estilo que foi criado, ou foi a consolidação daquelas memórias do interior lá, né, que foi um CD inesquecível aí. Como é que você chega, né, a partir do sax e da clarineta na noção de harmonia? Pois então é São Paulo no balanço do choro mesmo, né, que a gente tava falando, né, que tem essa história do Tio aí, que uma marca, né, e pra gente falar assim de harmonia, quer dizer, o Tio foi o primeiro cara em São Paulo, primeiro, assim, maestro, assim, e amigo, né, muito amigo, assim, porque pra mim, quando eu comecei a escrever pro Mantiqueira, eu tocava com o Tio, então eu ficava observando, porque ele tocava o LF Combo, que a gente tocava, era ele de piano, o Lelo de bateria, Sérgio Bianchi contrabaixo, né? Ele tava lá no piano, e eu de saxofone, o Valdir Ferreira, que toca trombone lá na nossa banda Mantiqueira, e o Maestro Branco de trompete.
eu ficava observando assim, falei assim, puxa, olha só como é que ele está escrevendo aquilo ali. E aí, ele levava as grades, daí falava assim, vem cá, dá uma olhada no que eu fiz aqui. Aí eu ficava olhando assim, e eu ainda não tinha estudado harmonia, estudado essas coisas todas. Eu tinha, de criança, começado a escrever para a banda lá em Leme. Então isso eu já sabia escrever. Eu nasci dentro de uma banda praticamente. Minha vida era ali. Então eu sabia o que era uma caixa, bumbo e prato. Como é que escrevia para esses músicos, né? Aí como é que trompete, o trombone, tinha o trombone canto, trombone de harmonia, tinha um bombardino, o sax tenor, o sax alto, clarinete e requinte. Então, eu já escrevia transposto para esses instrumentos. Então, assim, essa coisa de ouvir o trompete, aquela música. E meu pai pediu uma coisa para mim sempre. Ele falava assim, transcreve, pega no disco e transcreve no papel essa melodia para a gente tocar sábado. Então, eu comecei a perceber que se eu juntasse o trompete, mais o trombone, mais o saxofone, eu mais ou menos eu já sabia onde que soava, porque a banda me deu essa referência, né? Então eu aprendi a escrever assim, primeiro assim, Luiz, um contraponto, que a gente brincava na banda assim, olha, eu vou fazer essa frase aqui, ó, por exemplo, essa tinha sempre uma resposta, tararararara, parará, sempre tem uma resposta, né? Então essa forma de música conversada que a gente aprendeu me definiu assim, ajudou a definir assim qual que era o que era, para onde é que eu estava indo com relação à harmonia. E o meu pai pedia para tirar muitas vezes assim a introdução de algum disco que tivesse a introdução, que tivesse assim um trompete, um trombone e um saxofone escrevendo. Então eu tinha que tirar as três vozes ali, pá, pá, para, pá, pá, para, pá, 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 para, pá. Você ia aprendendo a fazer isso. Isso daí é que nem a gente estava falando no começo. Não tinha assim, putz, 2, 3 instrumentos, não tinha essa observação. Era assim, ó, tira essa introdução aí, tem uns caras tocando aí, e prepara assim a sua ferramenta aí para, né, porque isso daí é um trabalho artesanal, né? Não tinha outro, hoje em dia você tem equipamento assim, por exemplo, assim, que você coloca um disco num negócio, numa espécie de uma vitrola, você mexe no andamento, você deixa mais lento, ele acaba, você aperta um botão depois no computador, ele tira tudo para você, né? Isso daí não tinha. Isso aí você tinha que sentar, pegar o instrumento, tira a primeira nota. Tá, pegou essas notas, o resto era na orelha. Aí você escrevia o que o outro instrumento está tocando. Essa forma, assim, acho que de ir misturando as melodias, os timbres, os instrumentos, aprendendo a misturar de forma artesanal, me deu assim uma base assim para depois saber que a gente toca com o trompete, aquele instrumento que se escreve por ele. Você não aprendeu aquela nota no livro. Você viu que eu estava assim para mim, faz um arranjo banda, até a música eu escrevi, a primeira música para a banda era Moro onde não mora ninguém. Isso era do, como é que chama esse compositor, rapaz? É um de São Paulo, né? Parará, meu Deus do céu, faz tanto tempo isso aí. Hã? Geraldo, como é que é não? Tem o nome era um samba. AGP. Era um samba. Deixa eu. É do AGP. AGP. O primeiro arranjo que eu fiz, assim, uma banda. Meu pai falou assim para mim assim: quem você acha aqui na banda que pode fazer o solo? Que o instrumento soa bem para fazer o solo? O trompete, né? O trompete, pelo menos parece que ele. Né, são os, então,
Tá bom, e qual outro cara para ajudar ele? Assim, para fazer um solo. Eu falei, bom, eu falei assim, eu já tinha percebido assim que o primeiro trompete e o primeiro trombone da banda, um era o Zé Mantuan e o outro era o Versil. Eram os caras que meio que lideravam a banda. Sempre tinha um argumento, alguém falava alguma coisa no ensaio para fazer isso, fazer aquilo. Então eu falei, pô, vou dividir para esses dois caras e a gente faz os recheios aqui. Então, essa forma de olhar para o trompete e para o músico, para mim, foi o jeito que eu comecei a entender o que era harmonia. É colocar as pessoas para falar. É claro que depois eu cheguei em São Paulo, eu escrevia, fiz muito arranjo, assim, treinei muito, gravei muita coisa. Eu, o Gil, com 4, 5 sopros, 6 sopros, a gente gravava muita coisa comercial. Então eu peguei essa base ficou ali, né? Aí depois eu fui estudar, quer dizer... Mas teve uma passagem, eu estava com 10 anos, e meu pai falou assim, você não tinha um disco chamado Sambas Irresistíveis, que o Cazé gravou em 60 década de 60. Gabriel Bale, acho que estava, não, era tinha vários garotas que estavam tocando vibrafone, Dirceu tocava batera, tinha um piano que era um tal de Paulinho, que era um cara que tocava muito bem, acho que o Heraldo de guitarra, e o Cazé gravou esse disco chamado Samba Irresistível. Uma das músicas era essa daqui, ó. Era essa daqui, ó. Eu tirei essa música, eu tinha 10 anos de idade, né? Eu tirei o solo do Cazé e num dia o Botina falou assim, escuta, você não quer ir tocar em São Paulo num programa que tem lá? Você precisa tocar. Eu falei assim, pô, mas como, né? Vou pedir pro Cazé fazer um arranjo. E aí meu pai falou assim, olha, fala para ele fazer o arranjo de uma música chamada Quizadas. Não sei se você conhece, Quizadas, né? Sim. Quizadas, né? Essa gravação em 1971 eu vim lá de Leme. O Cazé fez o arranjo de Quizadas. E eu vim no programa do Ayrton, que era noite, tinha Almoço com as Estrelas e tinha noite. O Ayrton, noite que fazia. E a Lolita, Ayrton Rodrigues. O Ayrton tem a Lolita, Lolita Rodrigues, E eu vim tocar aqui no programa dele.
o maestro era Luiz Arruda Paz, né? Nossa! E eu cheguei naquela orquestra, tava todos meus amigos futuros ali, né? Assim, e eu tinha 10 anos, cheguei, ele falou, que você vai tocar com a gente aqui? Eu falei, meu pai pediu, Butina pediu para escrever um arranjo, precisa. Aí o maestro deu as partes para eles ensaiarem assim, rápido, né? Era tudo ao vivo, né? Aí eu falei assim, e eu toquei de saxofone tenor, um saxofone galaço do meu pai, né? E eu não tava nem aí, eu casei, mas o que chamou a atenção foi que aquilo para mim tava tudo certo. Agora eu fiquei nervoso quando ele falaram assim, escuta, meu pai chegou do lado e falou assim, toca o solo dele. Meu pai falou para mim assim. Aí eu peguei meu instrumento assim e fiz o solo pro Cazé. O Cazé tava do lado, era magrinho assim, ele chorou, né? Ele ficou chorando, eu olhei assim e falei assim, pô, será que ele ficou triste, né? E que músico, que cara, que é um fenômeno, um negócio assim que você fala assim, muito refinado, muito. Ele podia tocar onde ele quisesse, eu acho, né? E toquei quizadas com o maestro, com a orquestra da Tupi. Eu tenho essa gravação, não sei de onde apareceu, eu tenho essa gravação guardada com o coração mesmo, né? Tudo dia eu mandei pro Tuniquim, que tocou bateria lá. Então lá tava Lambari, Butina, Ferrugem, Cazé, tava todo mundo gravou essa música. Eu tenho eles em casa, às vezes quando eu ouço eles, para falar assim, olha, e acho que o Bill, acho que só tem o Bill que acho que tá aí ainda, né? Porque o Bill trombone, o Arlindo também, aí o Irã, o naipe de trombone não tá aí, mas os metais e saxofones, todos já faleceram, né? E eram amigos nossos, né? Quer dizer, essa forma de ter convivido e ouvido essas pessoas, tocado com muita gente, sempre com banda, com orquestra, transcrevendo solos, tirando solos, não só solos de instrumento, mas transcrevendo alguns arranjos também, que o meu pai pediu para tirar assim, vamos tirar um arranjo desse grupo aqui, que tem 3 instrumentos só, tira ele e chama o pessoal da banda para tocar, né? Isso fez com que quando eu chegasse em São Paulo, eu tivesse assim, os timbres, né? E essa linguagem estava pronta na cabeça. Depois eu falei, preciso escrever, né? E eu moro até hoje na Bela Vista. Vim morar aqui numa república em 82. Aí encontrei lá o meu compadre Gil, o Baldo Versolato, que toca barítono, flauta, Cacá Malaquias, o Tennyson, Azevedo, muita gente morou ali. E nesse lugar foi aonde a gente melhorou toda essa relação de harmonia nossa, assim, de como a gente escrevia para cada um, como é que podia ser, o que não podia, o que funcionava, o que não funcionava. E assim até hoje, né? Eu acho que a gente... Aí fomos encontrar um professor, que era um professor, chamava Cláudio Leal, nosso professor de harmonia. Fui estudar mesmo com meus 30 anos de idade, harmonia, né? Eu fui estudar e dar nome para as coisas. Eu já estava ouvindo uma série de experiências. Aliás, mas essa forma de tocar instrumento de sopro, escrever, ajudou bastante. O Cláudio Leal, se eu não me engano, ele está ele tá fora do ar agora, mas ele tem uma obra aí, que eu até indiquei lá para o Instituto Moreira Salles, que ele fez um histórico dos arranjos brasileiros aí, sabe? Desde Pixinguinha, Radamés, pegando... parece que era um cara muito estudioso, né? Ele era muito estudioso, um pesquisador, assim, ele organizou a nossa vida, assim, porque a primeira leva de músicos que saíram fora para estudar eram assim, Nelson Aires, Sion, Cláudio Roditi, Léo Gaunder, Manuel do Rio. Tinha uma turma do Brasil, assim, que na década de 80, todos eles, ou antes, eu acho, eles estavam na Berkeley estudando, né? Já a nossa geração, que veio depois, a gente já não deu para a gente estudar fora, não tinha como, porque era muito caro. Mas, na época, eu estava louco para estudar, ir embora, estudava, aquele negócio todo. Aí um amigo meu falou assim, escuta, acabou de chegar da Berkeley, faz 1 ano, 2 anos, o professor Cláudio Leal, e ele está abrindo cursos para moçada aqui.
Nossa, eu estudei com ele mais ou menos uns 7, 8 anos, assim, direto. Assim, ia lá, eu e os amigos da minha geração, né? A banda Mantiqueira quase que inteira estudava com ele, porque era uma pessoa que ele facilitou, ele trouxe essa informação de lá e a gente nós conseguimos aí melhorar um pouco. E assim que nasceu assim, a possibilidade de fazer uma banda, porque eu pensava assim, Luiz, eu falei assim, puxa, eu toquei tanto tempo junto com clarinete, com trompete, trombone, na banda de Leme, eu podia fazer um coreto aqui em São Paulo, né? Uma ideia de um coreto. E aí partiu dessa república a ideia de fazer uma banda com nome brasileiro, com Mantiqueira, né? Que era uma forma da gente homenagear também, porque tinha tanta coisa que se falava na época, que está sumindo, o mico-leão já está em extinção, a floresta tal está no final, o Vitória Régia, todas aquelas coisas que aqueles nomes, então, como assim? Como que pode acabar uma baleia? Uma espécie, né? Como é que acaba uma coisa dessa? Eu falava para a pessoa, vamos fazer uma banda, a música também, pelo jeito, se não está indo pelo mesmo caminho, porque eu pensei na época, né? Vamos fazer uma banda para a gente tocar. Aí chamamos o Edson Alves também para ajudar a escrever. E o Edson trouxe Pixinguinha, trouxe Cartola, trouxe Nelson Cavaquinho, e aí a gente foi para um outro lugar, né? A gente trouxe um pouco dessa música, né? E por isso que a gente estudava com o Cláudio, porque a gente queria melhor, a gente não queria perder isso, né? Na realidade, 91. Hã? 91. 91. 91. E era uma época assim que estava chegando a música sertaneja, estava chegando todas aquelas coisas nessa época, aquele samba comercial, né? Aquelas coisas todas. A gente ia andar pelos estúdios e a gente via assim aqueles artistas chegando tudo com Mercedes, com carro importado, e eu falava, nossa, mas o que está acontecendo, né? Porque a gente achava que vindo para São Paulo a gente ia trabalhar com uma música boa, né? E eu tinha visto isso, a gente assistia a televisão lá em Leme e a gente via as orquestras, né? A gente assistia assim, o Mazuca pela televisão, a gente assistia o Isaías,
o Regional Atlântico, a gente assistia em casa, né? Você via aquilo ali e falava assim, putz, a gente precisa ir para São Paulo, porque é lá que tá os caras que a gente gosta, né? Mas a partir de 90, eu acho que deu uma... o mercado foi mostrando outras tendências, a música estava ficando mais... eu acho que estava virando uma outra... Deixou de ser um artesanal, uma coisa que a gente cuidava, que a gente gostava, para se tornar um produto onde as pessoas iam vender aquilo, e para vender aquilo ali tem que ser muito rápido, e tudo tem que ser masterizado, tudo tem que ser rápido no estúdio, não dá. Não tem como mexer uma peça. Eu lembro que o maestro Ciro Pereira, Edmundo Villani, né, falava, maestro, o senhor fez essa peça quanto tempo? O senhor acha que a gente pode fazer um arranjo? Ele falou assim, só a introdução, mais ou menos, demora uma semana. Ele falava pra gente, né? E eu falava assim pra ele assim, uma semana para fazer uma introdução? Eu falei, mas é uma introdução que ninguém vai esquecer, né? Porque ela tem vida própria. Então, essa questão, né, a música, cada vez mais ela foi perdendo essa vida própria e virou uma coisa mais descartável. Então, acho que a gente chegou nesse momento com a banda. Então, tocar um arranjo do Edson do Carinhoso é uma maravilha, a gente se sentia assim...
vivo, né? E acho que assim, não era só a questão, todos os lugares, o segmento da música era bem cuidado. Não sei se você lembra, a gente tinha um grupo chamado Moderna Tradição, que era que era o Benjamin, eu, o Guelo, Isaías e Israel. Era Olha só. Um quinteto. A gente gravou um disco. Então a gente vivia no Supremo, que é aquele lugar na Oscar Freire, que é onde se podia tocar toda segunda-feira ou toda terça. E que era o encontro nosso, assim, de música, né? De tocar, de fazer essas coisas. Eu acho que essa forma de como você ainda esculpia música, escrever, levar para os seus amigos, experimentar, ainda é o jeito que eu aprendi, que eu via com meu pai, o jeito que ele cuidava da música. Então, a gente conheceu muita gente, muito assim, músicos assim que... E o Tio, a gente estava falando do Tio, o Tio foi um dos caras que para mim, assim, eu absorvi assim, muita coisa dele, assim, porque a gente viajava muito, tocava muito com ele. E assim, eu lembro que eu ia lá no Zeibars, que ficava lá na esquina da Paulista, com a Consolação, virando... Tinha um bar, chamava um espaço, um bar muito chique, chamava Zeibars. Eu ia lá com a minha namorada, que é minha mulher, a gente já está junto há todo esse tempo. Eu falava assim para ela assim, espera um pouco, isso era 00:30, 1h, eu falei, espera um pouco aqui, vou descer com Consolação, vou para casa pegar meu instrumento e vou daqui a pouco. Aí ela tinha uma paciência danada. Aí saí de lá, porque, mas valeu a pena, porque ele fez uma diferença tremenda, assim, para tudo que ele fez, né, para a composição dele, e as músicas todas dele. Então, basicamente, algumas pessoas como o Tio Edson, Maestro Branco, Nelson Aires, Sion, né? Eu acho que é uma geração assim que nos ajudou, né? E a gente vive até hoje buscando melhorar essa música que a gente quer que seja viva, né? Eu acho que é isso. É isso que faz a gente seguir, né? Se interessar um pouco. E é engraçado, quanto mais moderno, mais você vai buscar as suas raízes, né? Eu penso muito assim, né? Maravilha. Roberto, muito obrigado aqui por sua... Muito obrigado aqui por sua... Estamos chegando ao final aqui. Queria te agradecer muito aí o depoimento. Depois nós vamos editar com alguns vídeos disponíveis também aí no YouTube aí para dar uma ideia. Você sabe que eu só para anunciar também aqui que, apesar de tudo isso, o ano passado eu consegui gravar sabe a Choro Music? Sim. Aquele selo que o grande amigo lá, Daniel, da Choro Music, que é a pessoa que dirige, que é o presidente ali, né? Essa empresa, que é a gente gravou um disco em homenagem a Abel Ferreira. Ficou um disco muito bonito, assim. Mais um disco, assim, bonito, assim. E é um disco, aquele songbook, né? Que é pra meninada tocar junto. Ele falou assim, você topa fazer? Eu falei, nossa. Eu falei assim, Abel Ferreira, eu estudo ele. E é engraçado, porque eu sempre tô ouvindo, sempre tocando com ele. Minha referência de saxofone e clarinete.